Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bora Varejar. Esse que é o webcast da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo você já conhece, maior plataforma, mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Diariamente a gente traz notícias dessas áreas que a gente tanto gosta, varejo, consumo, shopping center, food service, enfim, comportamento do consumidor, o que as empresas de varejo estão fazendo para inovar diante desse novo comportamento, né? Porque o consumidor tem mudado o comportamento nos últimos anos, como elas estão fazendo para atender a essas novas perspectivas, enfim, tendências, insights, tudo isso no nosso portal mercadoeconsumo.com.br, nas nossas redes sociais e também aqui neste canal. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma. A gente começa agora mais um Bora Varejar. Comigo aqui o Célio Martinez, que é o nosso CEO. E aí, Célio? Tudo bem, obrigado, Ayana. Hoje a gente vai falar de um tema super bacana, né? A gente vai falar de um tema que está explodindo no mercado, que é a economia circular. E para a gente poder debater um pouquinho sobre esse tema, nada melhor de trazer um especialista que a gente gosta bastante, especialista em varejo, tratando sobre o tema, Eloy Assis, diretor executivo de varejo da TOTS. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ayana. Obrigado, Célio. É um prazer estar aqui com vocês. Super legal estar aqui com vocês do Mercado e Consumo. É muito gostoso a gente sempre poder juntar, bater um papo, ainda mais de um tema tão interessante, tão na moda, eu diria, que a gente poder discutir a respeito de economia circular, a gente poder falar a respeito de recompra e de consumo circular. Isso aí, muito legal. Economia circular tem a ver com o tema que a gente está trazendo aqui hoje, né? Tem a ver justamente com esse novo momento de consumo, né? Que eu estava comentando agora há pouco. Quer dizer, não que seja nova exatamente, né? Sempre teve compra de produto usado, revenda e tudo mais, mas de um tempo para cá os consumidores estão mais atentos a isso, estão mais interessados, pelo menos dizem que sim, né? E as empresas não só quem já vivia disso, pequenos varejistas, sebos, enfim, brechós e tudo mais, empresas também, grandes varejos estão aí de olho nessa tendência, né? E, inclusive, foi um tema muito debatido neste ano de 2023 na NRF, que é esse super evento aí de varejo realizado em Nova York. Nós três tivemos a oportunidade de estar lá, vimos isso ali na boca dos painelistas, né? Inclusive de varejistas de luxo. Enfim, queria primeiro que você desse uma conceituada pra gente, Eloy, o que é exatamente a tal da economia circular. Eu falei aqui de sebo e de brechó, mas o que é além disso? Eu acho que quando a gente vai falando de economia circular, é justamente sobre toda essa economia de você poder revender produtos usados, né? Vamos abrir o conceito e vamos falar de tudo que a gente fala de produtos que já foram comprados uma vez e que voltam a ser revendidos. Em vez da gente descartar pura e simplesmente, a gente fala, poxa, como é que a gente não pode revender esses produtos? E isso sempre foi o domínio, e quando a gente pensa de sebo para livros, quando a gente pensa de brechó para roupas, mas a gente pode expandir muito mais a definição disso, indo para outras categorias de produtos, indo para a gente mesclar isso dentro do espaço de loja, para a gente ter itens usados junto com itens novos no mesmo espaço de loja, e acho que é isso que a gente viu um pouco, a gente abrindo e expandindo um pouco os horizontes e pensando como é que isso pode gerar novas situações de consumo, como é que isso pode ser algo muito mais interessante, muito mais expansivo do que algo simplesmente ligado a um produto utilizado, algo velho, algo usado, e pensando em algo único, algo diferenciado, algo que talvez seja até mesmo um gerador de fluxo para a loja, né? Então, nesse conceito da economia circular que eu acho que ele agrega uma série de atributos, ele é um elemento super central para o varejo, nós estamos falando de varejo, nós estamos falando de comprar e vender produto, então não tem nada mais central para o varejo do que a gente falar disso, e a gente está falando de algo que faz bem para o meio ambiente, faz bem para a economia, faz bem até do ponto de vista social, porque a gente permite que outras pessoas que eventualmente teriam dificuldade de comprar um produto novo possam alcançar um produto num price point muito mais interessante de um produto utilizado, né? Então tem uma série de vantagens, a gente começa a conectar muita coisa legal quando a gente fala de economia circular. Isso que você falou de acesso tem muito a ver com a economia circular, revenda das marcas de luxo, né? Pelo menos nessa NRF teve muito, as marcas de luxo bateram muito nessa tecla, né? Do resale e tudo mais, até porque os Estados Unidos enfrentam uma questão lá econômica difícil e, enfim, não é todo mundo que tá podendo comprar, nem todo mundo pôde, né? Nunca todo mundo pôde e agora muito menos. E muitas marcas de luxo estão nessa, né? De você dar oportunidade, de repente, para quem não compraria eventualmente aquele produto agora,
poder comprar justamente por ser uma revenda, né? Com certeza. Acho que uma das principais categorias que sacou essa oportunidade foi as marcas de luxo. Elas viram que tem ali uma oportunidade de realmente alcançar um novo mercado endereçável. Elas sempre tiveram limitadas a um público que podia pagar os seus preços. E aí, à medida que elas podem circular os seus produtos usados, né, os seus produtos que eventualmente já foram consumidos e que voltam a serem revendidos, elas podem estar buscando um novo público as que eventualmente sempre tiveram ele como categoria de desejo, mas não tinham como alcançar. Eles podem agora consumir esses produtos através de uma revenda. Você começam a aparecer uma série de marcas, a marca que acho que está mais bombando no mercado, lá no mercado americano, é a Real Real, né, que está abrindo agora até lojas físicas. Ela começou com presença online, agora ela está fazendo com lojas físicas também, que ela está revendendo os produtos nas suas lojas em formato de consignação. Ela tem todo um trabalho, obviamente, de certificar os produtos, de deixar os produtos novos em ponto de consumo, né, tirando pequenos defeitos, deixando eles novos e apresentáveis, para que os consumidores vão lá e comprem, às vezes, por questões de oferta mesmo, metade do preço, 10% do valor novo, etc. E os consumidores vão lá e compram. E é um barato. Quando você entra na loja, parece que você está entrando realmente num shopping de luxo. Você não diz que os produtos são usados, né? Estão separados por categoria, estão separados por Dolce & Gabbana, estão separados, você olha assim, você fica impressionado do jeito que eles estão organizados, assim, por categoria, por marca. É impressionante a maneira como eles se preocuparam com a experiência de loja. Você não tem a percepção de que você está trabalhando com produto usado. Muda completamente a percepção do que você imaginaria de uma loja de brechó. Exato. Né? Você não percebe que está lidando com um produto usado de jeito nenhum. Tem um papel que nós entendemos que esse ambiente da economia circular, ela tem uma inspiração, que é o colecionador. Aquele antigo colecionador. Por um lado, você olha o barateamento de um produto, mas por outro lado, o encarecimento também. Porque aquele é um produto. Recentemente, essa semana, veio uma situação do primeiro iPhone sendo vendido com alto valor nessa história. O que você entende? Qual vai ser o principal pilar? O melhor preço ou a curadoria sobre um produto de um colecionador de algo exclusivo? Eu acho que sempre vai ter os dois lados, Célio. Se você pensar desse ângulo, você tem também o lado do raro. Né? Então, isso também não deixa de existir. Se você pensar no ponto de vista da economia circular enquanto raro, enquanto algo que desapareceu, né? Fabricou-se em altíssima quantidade e de repente você não encontra mais aquele item, isso também vai ter o seu valor. Disco Então, de vinil. disco de vinil. Eu tive na Galeria do Rock 2 semanas atrás, eu coleciono LPs, etc. E às vezes eu tenho aquele que é mais difícil de achar e que há um tempo, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás eu conseguiria comprar por R$ 50. Agora eu vou lá, é R$ 300 para comprar ele, né? Então mudou muito a noção do valor, porque aquele valor é intrínseco à sua raridade, Exato. né? Então existe esse lado também. Mas não é bom o fato, então vamos tirar um pouco o aspecto de acesso, mas vamos pensar do ponto de vista da reciclagem. Vamos pensar do ponto de vista do bem para o meio ambiente. Acho que esse ponto continua válido, né? Ele continua tendo a validade do meio ambiente, ele vai continuar tendo a validade de ser um elemento core de varejo, né? Ou seja, nós estamos falando de varejo aqui, ele pode ser um elemento que compõe o mix de uma loja. Então, por que o varejista ele não pode levar para dentro do espaço do varejo um item usado para vender lado a lado com um item novo e gerar uma situação de consumo dentro da loja para fazer com que o fluxo da loja aumente, né? A gente teve, acho que, se eu me recordo, acho que umas 3 ou 4 palestras na NRF que falavam de resale, falavam de economia circular. Uma delas que atraiu muito era uma da IKEA, né, que fazia exatamente isso. A IKEA estava fazendo uma experiência onde eles estavam lado a lado com produtos novos, fazendo revenda de produtos usados, ou seja, você tinha um móvel, né, estamos falando de móveis. Então, esquece as categorias que a gente está acostumado a pensar, roupa, né, livro, disco. Então, móvel. Você tinha um móvel na sua casa que você não gostava mais e você levava de volta para a IKEA e aí você usava aquele móvel como desconto para comprar um produto novo, a IKEA dava um tapa no teu móvel usado e botava para revenda a um preço descontado, né? E deixava em exposição, etc e tal, lado a lado com um produto novo.
surpresa, aumentou o fluxo de loja, o pessoal ia comprar o produto descontado e ainda por cima comprava outros produtos novos, aumentando a cesta e o ticket médio. Então, um varejista inteligente percebeu que o produto usado não é só coisa de sebo, não é só coisa de brechó, é um item que tem destaque, que pode estar disponível e pode estar apresentado lado a lado com produtos novos, né? Aumentando o tamanho médio da cesta. Agora, não é delicado fazer isso, por exemplo, que a IKEA está fazendo? Deu certo, felizmente, mas colocar um produto usado no mesmo lugar que você vende o produto novo e uma coisa influenciar na outra. No caso deles foi o contrário, estimulou, pelo que você falou, a venda dos novos também, né? Sem Mas dúvida. não é um risco aí, como é que se calibra isso? Esse é o desafio. Eu acho que assim, é um espaço novo. Como tudo que você faz no varejo que ninguém fez antes, você vai ter que experimentar e descobrir. Mas eu penso nisso, quer dizer, meu olhar para isso, eu acho que é o olhar que eles tentaram caracterizar na apresentação deles, eu acho correto. Você tem que dar um olhar de descoberta. Você tem que dar um olhar de unicidade. É a mesma coisa que você acabou de dar o olhar do raro, né? Então você vai para a loja e aí você olha aquilo e ao invés de você encarar, eu estou comprando algo velho, eu estou comprando algo usado, não, eu estou comprando algo único. Eu estou comprando algo raro, eu estou comprando algo que ninguém mais tem. Uma peça que não tem 20 iguais, tem só uma, tem só duas, né? Eu estou comprando uma peça, inclusive uma das coisas que eles fizeram que eu achei uma grande sacada, eles tinham uma área de customização. Então você podia pegar aquela peça e podia customizar ela. Então adicionar uma camada adicional, né, de personalização, de valor. Então você podia pegar aquela peça usada e customizar ela ali na hora, etc. E levar ela toda customizada para você. Então eu acho que cada varejista vai ter que achar realmente o seu tom e a sua voz quando você for fazer uma mixagem de produto de resale, de produto de economia circular dentro de um espaço de loja com produtos novos. Não estou dizendo que tem uma resposta única para todo mundo, mas me parece super interessante você pensar nisso como um gerador de fluxo e como uma forma de você aumentar o teu mix de loja, gerando uma nova situação de presença na loja física. Porque pensa por um outro lado, né? Isso é uma forma que a loja física tem de gerar um tráfego para a loja física que dificilmente você consegue. Dá para você fazer no online? Dá, mas eu acho que a experiência de você ir na loja física e você ver e você tocar aquele item usado, por mais que você tire foto e ponha no online, etc., como você consegue fazer em plataformas como Enjoei, etc., e já tem todo um mundo de plataformas online para você vender produtos usados, a experiência de você ir na loja física e você pegar e tocar e ver a qualidade do produto, eu acho que é uma experiência de visitação. Então, pode ser uma nova forma da loja física reforçar sua relevância e fazer com que o pessoal queira ir na loja física também e, naquele momento, aumentar de novo o consumo e aumentar o ticket médio. Pegando esse gancho em relação ao conceito do reuso, países que passaram por algumas dificuldades econômicas já fazem esse tipo de prática. A população, você vê a população brasileira fazendo patins em imóveis, reutilizando, remodelando a própria moda, calça jeans, fazendo jaqueta, bolsa, tudo isso. O nível de maturidade para o universo de resale de países que passaram por esse tipo de dificuldade é mais avançado ou não dá para poder comparar essa situação? Eu acho que é muito único de cada situação, meu Célio. Assim, aí eu tô falando muito do meu feeling pessoal, Claro. né? Mas meu feeling pessoal é que eu acho que quando você pega países em situações como essa de hardship, de alta dificuldade, eu acho que, claro, eles estão muito mais abertos a essa ideia, só que eu acho que a maneira como eles olham para esse tipo de consumo é realmente é uma necessidade, né? De padrão de vida. Então eu acho que assim, eles vão tentar fazer uma movimentação para consumo de produtos novos, para poder eventualmente falar, poxa, eu tô movendo de padrão de vida, e eu acho que quando você chega no ponto onde a gente está falando de países desenvolvidos que já fazem esse tipo de consumo, eles olham mais para um ângulo de ESG, mais para um ângulo de, poxa, eu vou fazer um bem para o mundo de consumir, economia circular, etc e tal. Então, essa é a minha percepção pessoal, tá? Eu acho que aí é a caracterização pessoal de como eu olho para a questão. Eu acho que aí nós estamos falando de como diferentes povos vão evoluir para a questão de acordo com como evoluiu isso ao longo das suas situações de consumo. Mas é mais difícil de você caracterizar e eu não acho que a gente ainda tem estudo suficiente ou tempo suficiente para maturar essa questão. Teve uma, desculpa, Célio, só ia lembrar que teve uma das palestras da NRF que eu agora não me lembro se foi Nike ou Reebok, enfim. Mas numa delas alguém falou de não venda de tênis. Vendemos tênis, sim, mas também temos um ponto na loja para as pessoas virem e
como é que fala? Reformarem, consertarem seu tênis e tal. Perfeito. Que é a ideia de, tipo, você não precisa comprar um novo, embora eu queira te vender um novo, né? Mas você não precisa necessariamente comprar um novo agora. Você pode vir, a gente conserta o seu e numa próxima oportunidade, quer dizer, aí é até uma venda, mas uma venda de serviço, né? Que é o conserto, a reforma. Então, Perfeito. também é um jeito de, também é uma outra faceta De da você economia investir na circular. economia circular. Eu não sei qual que é essa que você viu, mas quem faz isso em outra categoria é a Patagônia. Ela Ah, faz isso verdade. com os casacos dela, com as Verdade. jaquetas dela. A Patagônia, ela faz isso com as jaquetas. Então, Vitalícia, né? Hã? E o conserto O vitalício. conceito vitalício. Você comprou uma jaqueta da Patagônia, você pode, puxa, tem um rasgadinho, tem uma descostura, etc. Você leva em qualquer loja da Patagônia e eles consertam. O conceito da Patagônia é exatamente isso, de que você não precisa comprar uma nova se aquela tá boa, e se você só precisa de um consertinho, você leva na loja e eles consertam para você. Isso é uma forma de você não gerar desperdício, não gerar mais consumo e não gastar mais matéria-prima pro mundo, né? E aí você fala, poxa, mas ele não tá jogando contra o próprio patrimônio, né? Que ele podia estar vendendo mais? Eu não sei, eu acho que eu como consumidor, eu olho para uma marca que está querendo fazer isso, eu falo, poxa, se eu tiver necessidade de comprar uma nova, é dessa marca que eu vou comprar. Né? Então, eu olharia desse ângulo. Eu não sei se eu acho que você também Eu acho que tem o uma Célio questão faria assim isso, também de você né? pensar, bom, acho que o produto é tão bom que eu nem vou levar tanto lá pra consertar, senão pra eles também não ser interessante. Acho que tem uma coisa de qualidade também, né? Tem de tudo. Eu acho que assim, ele faz um investimento num produto de alta qualidade, É, você como consumidor se sente muito mais aberto a consumir daquele total, à vontade, varejista. exato. Então eu acho que ele está fazendo algo para investir eu diria que essa economia circular, a gente tem que abrir o conceito de o que é circular nesse sentido, porque é tudo que vamos pensar que quando a gente faz algo bom para o mundo, ele volta para você. Uhum, Eu acho que quando a gente como varejista também faz algo bom para o mundo, volta para o próprio varejista. exato. Então, se está fazendo algo bom nesse sentido, acho que vai voltar para ele de uma forma positiva. O consumidor vai falar, nossa, eu também quero devolver para esse varejista um pouco do que ele está fazendo de bem para mim. Eu acho que vai voltar para ele de uma forma positiva o consumidor falando, poxa, eu quero consumir com esse cara, É. porque ele faz bem. Esse é o conceito do ESG, na sua Da essência. essência, E a é Patagônia é um isso, ótimo né? exemplo mesmo, né? A Patagônia é um Patagônia é um super exemplo exemplo, perfeito, é um porque super exemplo, é é super referência essencialmente disso, né? assim, exatamente. Aí, ó, a gente tá falando, você falou a gente falou, obviamente, de moda, que acho que é a primeira coisa, pelo menos pra mim, né? As categorias Que mais vem à fortes nesse cabeça sentido, tem muita plataforma vendendo moda e tal, já tinha brechó, mas hoje tem muita plataforma online, como você comentou. A gente falou de disco, você falou até de móveis, no caso da IKEA. Que mais que a gente pode pensar que pode fazer parte de reuso, sabe? Desse hábito de reuso aí, de produto. Eu acho que tem bastante coisa. A gente falou de móvel, eu acho que a gente pode falar até de equipamento esportivo, por exemplo. A gente pode falar de instrumento musical. A gente pode falar de eletroeletrônico, né? Tem um monte de eletroeletrônico. Imagina quanto desperdício a gente não tem de eletroeletrônico com televisão, com máquina de lavar, máquina de secar, etc. E eu acho que a categoria por excelência, que é a categoria de reuso, que são livros. É Né? verdade. Acho que a categoria de livros, que é uma categoria que a gente vive botando no canto e falando, nossa, livro, não tem mais livro, não tem mais livraria, etc. Se a gente parar para observar bem, a gente está vendo um ressurgimento da categoria de livros. A gente está vendo pequenas livrarias voltando a surgir, né? Livrarias altamente curadas, e eu acho que eu vi, se eu não me engano, eu estou esquecendo do nome, mas se eu não me engano, surgiu uma agora no Rio de Janeiro, que o conceito dela é exatamente essa, é um mix de livros novos com livros usados. Que ela está fazendo exatamente isso. Ela está trazendo livros usados, ela está trazendo livros novos, lado a lado para vender, e uma curadoria muito forte dos livros usados que ela está levando para a loja, para vender lado a lado ali, para você poder realmente escolher quais são os livros que você está querendo comprar, e pessoas muito conhecedoras para poder te recomendar o que você vai comprar de livro. Porque às vezes o livro é um item raro também. Às vezes é difícil de você achar certos livros. Teve um que eu estava querendo comprar também sobre história do fundador da Sony, que eu não achava de jeito nenhum, também esgotado, etc. Tive que comprar em sebo. Não achava de jeito nenhum esse livro. Então é a mesma história, você tem que achar, e aí você precisa de uma curadoria, você precisa encontrar onde é que tem, onde é que não tem, etc. É uma categoria que, por excelência, é uma categoria que está associada com reuso. Isso Sim. que você acabou de falar, para mim, tem uma estratégia por trás. A ferramenta é a tecnologia, mas o curador é o protagonista do processo. Com Você certeza. saber onde está aquele livro, a história do fundador da Sony, conhecer um pouquinho mais sobre o universo de discos de Venice. O papel desse colecionador, o papel desse especialista, ele se torna cada vez mais interessante e ele se torna um influencer Sem dúvida. Total, dessa história.
Ele é o grande seller? Na mosca, eu acho que aí, Sérgio, pegou na mosca, qual que é, eu acho que é o grande pulo do gato da gente trabalhar esse diferencial. É pegar o ponto da Helena que ela falou, como é que a gente não cai na armadilha de misturar e de depreciar. Acho que o risco, né, quando a gente fala, poxa, eu vou misturar o usado com o novo, como é que a gente não deprecia a imagem? É o papel do curador. É o papel do cara que vai fazer esse trabalho com qualidade, da gente botar o produto certo junto, de uma forma, né, que a gente valoriza uma coisa, valoriza a outra. Eu acho que tá até entrando na moda. Quando a gente vê muito dos influencers hoje em dia, nos TikToks, no YouTube, etc., tem muita gente falando, poxa, olha essa peça que eu achei no brechó, etc. Acho que isso está na moda hoje em dia. O consumo circular está na moda. O consumo de peças usadas está em vigor agora. Então, eu acho que você está vendo um renascimento disso e está muito ligado a quem está curando essas peças para você. Sem a correta curadoria dessas peças, aí realmente nós estamos falando de uma grande caixa de itens velhos e usados que não agregam muito valor para ninguém. Você selecionar ali do caos aquilo que tem valor é que efetivamente vai fazer com que aquilo saia de um item velho para um objeto de desejo. Né? E vire algo que as pessoas vão olhar e falar, poxa, eu quero aquele item, eu quero ir na loja comprar aquele item, eu quero sentar e escutar aquela pessoa dizer para mim por que aquele item é diferente de eu comprar aquele novo item lançamento que tem 10 iguais, né, na Arara que qualquer um tá comprando. E aquele ali só eu consegui comprar, só eu consegui achar, e aquela pessoa recomendou para mim, olha só isso aqui que eu encontrei, eu limpei, eu tratei, eu hidratei a peça, etc. E ela tá aqui separadinha, só você tem. Fácil, entre aspas, de fazer quando você é um pequeno varejista, ou você tem um sebo, você tem uma lojinha e tal. Como é que a gente escala isso para um grande varejista, que você citou o caso da IKEA lá nos Estados Unidos? Aqui no Brasil a gente tem grandes varejistas também já fazendo revenda de produtos usados, né? Como que faz essa curadoria tão complicada no grande Esse é um varejo? tremendo desafio. Eu também eu não consigo imaginar, e eu acho que esse é um caráter interessante. Eu não consigo imaginar você fazendo isso em escala industrial repetitiva, justamente porque o item usado ele não se permite fazer isso. Aham. Você vai exigir uma curadoria local. Ele é hiperlocal. Eu só consigo imaginar isso funcionando em nível hiperlocal. Você vai exigir curadores De repente, uma locais loja. por loja. Você vai ter que eu imagino esse modelo funcionando em curadorias hiperlocais. Cada loja com o seu curador, recebendo peças, fazendo tratamentos, fazendo curadorias. É por isso que eu imagino isso como algo interessante, justamente para gerar tráfego para a loja. Então, cada loja com o seu curador, cada loja com o seu sortimento local, gerando conexão com a sua comunidade no seu entorno, levando o fluxo para aquela loja, fazendo aquela conexão entre o curador e desmontando um pouco aquele conceito da mega loja com o mega fluxo, com aquela desconexão com o público e trazendo aquela conexão de novo com o público. A gente falou também bastante na NRF, aí eu vou pegar um outro conceito que não era da economia circular, mas é da reconexão do varejo com o ser humano. Né? E a gente usar a tecnologia muito mais como um elemento para a gente trazer produtividade, eficiência para o ciclo todo do varejo, mas a gente permitir que o ser humano seja humano. Né? E acho que a gente poder fazer isso através da própria economia circular, eu acho que é um elemento interessante. A gente deixar de tentar pensar tanto a questão de escala e altíssimo volume como um elemento para a gente poder... Claro, isso é importante, a gente tem que poder fazer receita, mas você pode trabalhar a escala de um jeito hiperlocal. Né? A gente está cada vez mais falando, por exemplo, de lojas nos bairros. Né? Então a gente está saindo das mega lojas e estamos saindo para lojas em bairros, por exemplo. Então por que não a gente não pode ter produtos usados e curadores locais recebendo, por exemplo, conjuntos de produtos e falando, está aqui um conjunto de produto, seleciona o que você quer, veja o que você vai poder vender na tua loja, baseado no teu público, trata, organiza, separa, o que você não gostou, passa para a próxima loja. Aí o próximo vai separar, vai organizar, etc. E você cria realmente um processo estruturado, industrial, né? Mas que em última análise ele é hiperlocal. Acho que existem meios e métodos e a tecnologia pode funcionar para fazer isso com catalogação, com tagueamento, etc, para poder ajudar a fazer isso de forma organizada. Não necessariamente precisa ser, digamos, impessoal para você poder ter ele escalável. Acho que esse é o ponto. Você provocou uma coisa que eu até tinha anotado aqui, que me chamou muita atenção, que é o varejo de proximidade. Uhum. Né? É o varejinho de bairro. Sim. Que às vezes a gente pode olhar muito bem como um ecossistema, Uhum. bairro sendo o próprio ambiente de vendas e compras desse processo, mas tem a qualificação.
e aí você se envolve com a economia circular. Aquela pessoa que cuida, é zelosa com o seu patrimônio, que cuida bem, isso vale a pena, ó, vou dar uma olhada um pouco mais específico. Esse seller desse bairro, se eu fosse deixar uma dica para o empreendedor, olhar a varejo de proximidade, o bairro, o que você vende, o que você tem de casa que pode ser vendedor, é a grande sacada para esse novo mercado? Eu acho que para um seller, nós estamos falando no seller de bairro, esse que é o ponto, né? Eu acho que para o seller de bairro, para mim, a grande sacada é conecte com a sua comunidade local. Essa é a grande sacada. O diferencial que você tem é você estar inserido numa comunidade local e essa comunidade local tem necessidades que você consegue enxergar porque você está tão próximo, que o grande varejo ele não consegue enxergar. Ele tem dificuldade de enxergar porque ele trabalha numa escala maior. Não é porque ele é míope nem nada, mas ele trabalha numa escala de necessidades que ele tem dificuldade de ter essa hipervisão. Você tem uma hipervisão, use essa vantagem a seu favor. É a mesma coisa se eu for projetar para um outro tipo de varejo, é a mesma coisa que eu falo para varejo físico versus varejo online. O varejo que tem físico, ele tem uma diferencial porque ele tem presença física. Um cara que é puro online, ele tem uma dificuldade maior de distribuir produto. Pelo simples fato de que ele não tem presença física. Então, você tem que saber trabalhar isso. O cara que é hiperlocal, ele tem uma comunidade, como é que ele conecta? Como é que ele tem que pensar, o que essa comunidade precisa, como é que eu consigo fazer com que essa comunidade traga coisas para mim, como é que eu levo coisas para ele, que eventualmente o varejista local não vai fazer. Então, conecte com a sua comunidade local, entenda o que ela precisa. Sabe que você estava falando aí, eu estava me lembrando da Nike, de novo. A Nike tem um modelo de loja nos Estados Unidos hoje que é essa loja local, né? Eles têm as lojas, sei lá, você vai em Manhattan, tem uma loja da Nike, mas Perfeito. também tem a loja, sei lá, no Brooklyn, para aquele público do Brooklyn que tem, sei lá, uma prática esportiva específica que eles gostam mais. Mesmo um grande varejista pode ter esse olhar Esse para local, mim, né? e esse para mim é o grande pulo do gato que os grandes varejistas estão sacando. Eles estão começando a perceber que o segredo está nos bairros, o segredo está na proximidade. Esse é uma mudança que está acontecendo no padrão de consumo à medida que a gente está tendo essa mudança do trabalho para o híbrido. Né? À medida que a gente está começando, as pessoas deixaram de ir para o escritório 5 dias na semana e uma boa parte da população agora trabalha alguns dias de casa, o consumo está mudando de grandes lojas nos grandes centros comerciais e parte do consumo alguns dias da semana agora acontece nas lojas de bairro, nos bairros próximos de casa, porque você está ali, né? E então os grandes varejistas estão começando a perceber, e isso já não é de hoje, né? As lojas bairro, Pão de Açúcar Minuto e etc e tal, estão começando a perceber que o consumo está movendo para o bairro para lojas de footprint menor, com um sortimento mais distribuído. Então essa é uma tendência que eu acho que é bem irreversível nesse sentido. E, claro, eu acho que vai ganhar a batalha quanto mais você empoderar o seu gerente de loja local para ele poder tomar maiores decisões, porque quanto mais ele consegue fazer isso, mais ele consegue repetir o feito do varejista que é local de conectar com a comunidade. Se ele puder ter autonomia sobre escolher o sortimento, se ele puder ter autonomia sobre como é que ele faz a montagem de vitrine, se ele puder ter autonomia sobre que tipo de promocionamento que ele faz, etc e tal, ele vai se conectando com a comunidade local e fazendo coisas como um varejo que é realmente local pode fazer, porque ele tem simplesmente autonomia sobre a presença de loja dele. E essa experiência que você está comentando, da reconexão, independente do produto. Independente do produto. Eu acho que o que você trouxe como grande aprendizado é que se você se reconectar com uma reputação positiva perante a sua microcomunidade, se você for especialista naquilo, você se torna um grande diferencial. É isso mesmo. Né? Quando você olha nesse universo, o que a tecnologia pode ajudar para poder esse pequeno, médio, até grande varejista conhecer mais sobre essa comunidade? O que a gente pode usufruir, o que a gente pode explorar da tecnologia para poder trazer para perto e dar resultado positivo no negócio? Excepcional pergunta, Célio. Eu acho que quando a gente pensa na tecnologia, o grande poder, o grande superpoder que ela dá para todo mundo, que é fácil da gente explorar, e a gente está vendo isso muito hoje com inteligência artificial, até com o chat GPT que está na moda, etc e tal, é o poder impressionante que ela tem de lidar com dados. Né? Mesmo o pequeno varejista, é muito difícil para ele, em uma loja, etc., quando ele lida com... Mesmo um pequeno varejista, ele faz no final de um mês, ele vai fazer 500 vendas,
600 vendas, 1000 vendas, etc. Não é realista para ele conseguir imaginar, entender, olhar para aquelas 1000 vendas e entender um padrão de consumo, entender o que mais vendeu, menos vendeu, os produtos que mais vendem, menos vendem, se tem algum padrão ali entre correlacionamento entre quando esse produto vende, aquele vende também, etc e tal, olhar, ver, está fazendo falta produto tal no meu estoque, etc. Então, se eu fosse falar de um dos grandes superpoderes que a tecnologia dá e que é um dos mais mal explorados pelo varejo até hoje, é justamente de poder extrair o poder dos dados, de como é que eu pego os dados e eu posso ter a inteligência deles para poder tomar boas decisões. A gente, o varejista, ele classicamente, ele é uma pessoa que ele fala, poxa, eu sempre tenho um bom feeling em relação ao que está acontecendo, né? Então ele fala, não, eu acho que eu sei quanto falta e quanto que eu tenho que comprar, eu acho que eu conheço o meu consumidor, entendeu? Então, e mesmo à medida que ele escala, ele vai tomando decisões baseadas no feeling, né? Eu acho que a gente já passou desse ponto e a gente tem tecnologia hoje em dia para tomar decisões baseadas em dados, né? E existem, os dados estão lá, a tecnologia está lá, e hoje a tecnologia está tão avançada que a gente permite usar até algoritmos, aprendizado de máquina, inteligência artificial, para ela poder chegar ao ponto de até sugerir para a gente, falar, olha, você podia estar fazendo isso, você podia estar fazendo aquilo, tem uma correlação aqui que você não enxergou, e sugerir coisas para você, pequeno, médio ou grande, os dados eles podem ser explorados para poder fazer grandes coisas e você melhorar a tua margem. Um negócio tão apertado de margem como é o varejo, né? E ele é super apertado de margem, porque você está numa ponta com o consumidor te espremendo para mais desconto e a indústria te espremendo para poder cada vez mais passar um preço maior, você precisa de toda a vantagem que você pode explorar. Por que não explorar a vantagem que está nos seus dados, que são seus, e é um custo de operação que está cada vez mais barato, porque hoje operar dado está cada vez mais barato, está cada vez mais comoditizado isso. Antigamente você precisava fazer grandes projetos, passar por grandes jornadas de transformação, hoje em dia está muito mais simples fazer isso. Então, para mim, eu podia ficar falando horas de 200 milhões de tecnologias, mas se eu puder eu escolho uma, e a que eu escolheria é dados. Trabalhem os seus E dados. tem tudo a ver com, você falou agora há pouco, em algum momento aí, sobre humanização, né? Que a tecnologia vem não para tornar o negócio frio, pelo contrário, vem para tornar o negócio mais bem curado, mais específico, mais personalizado, né? Com certeza, eu acho que assim, bota a tecnologia para fazer aquilo que nós seres humanos não somos bons, Uhum. entendeu? A gente não precisa ser bom de ficar mastigando dado, entendeu? Deixa a tecnologia fazer isso pra gente ter tempo pra gente poder ficar ali com a barriga no balcão, olhando pro cliente, atendendo ele bem, né? E aí Tá. fazendo um bom trabalho de ser varejista, né? Que esse é o nosso trabalho. Aí a gente deixa a tecnologia fazer esse trabalho chato de mastigar informação, mastigar dado que a gente realmente nunca vai fazer tão bem quanto o Excel faz pra gente, por exemplo. Com Você certeza. está falando uma coisa que é muito bacana, né? Isso a gente resgata a origem do varejo. O varejo sempre teve como principal atributo o relacionamento. Uhum. Um bom vendedor é aquele que se relaciona bem, mas por um outro lado tem que trazer informação, tem que trazer dado. A tecnologia hoje ela vem para poder fortalecer essa história. Mas para o pequeno, para o médio varejista, às vezes a tecnologia se torna impeditivo porque o investimento é alto. Como que a gente quebra essa barreira? Porque ele tem que entender de alguma forma que esse dado, em algum momento, ele deixou de ser uma empresa de produto para uma empresa de dado. Uhum. Como é que a gente muda a cabeça desses caras? Isso é um tremendo desafio. Só que eu vivo no meu negócio todo santo dia tentando convencer eles, mas acho que a gente. Eu não vejo que a gente tem outra saída. Assim, eu acho que todo varejista tem que se conscientizar que o grande está comendo o almoço deles. Então, o exemplo que a gente deu aqui, os grandes, o Pão de Açúcar Minuto, todos eles que estão indo para os bairros, eles estão com dados percebendo que, olha, a oportunidade está no bairro. E eu estou aqui no teu bairro agora, e eu estou vendendo para o teu consumidor, e eu cada vez mais vou entender o padrão do teu consumidor aqui do teu bairrozinho, e eu vou começar a fazer isso acontecer. A vantagem que você, pequeno varejista, médio varejista, tem ao seu favor é que hoje, com as tecnologias tão comoditizadas como estão, aí vocês vão me permitir pegar o meu exemplo da TOTS. A gente na TOTS tem oferecido soluções que são totalmente software as a service, pagos por assinatura, pagos por consumo, onde você não tem mais grandes investimentos, onde você consome elas e vai pagando à medida que você vai consumindo, para justamente baratear os custos de entrada, os custos de consumo, etc., para você não ter grandes impactos e não ter grandes investimentos e não ser aquele negócio como antigamente era, que você fazia um projeto que custava uma fortuna, que você tinha que, sabe, empenhar a casa para você fazer um projeto sair de pé. Hoje já não é mais assim. Então, de um lado, existem mudanças na oferta de tecnologia e existe um imperativo competitivo
impeditivo que o varejista de pequeno e médio porte precisa abrir o olho e falar, se eu não me mexer, mais cedo ou mais tarde, todos os meus consumidores, eles infelizmente, por melhor que seja o meu atendimento, ele vai estar indo para a loja do lado, porque o varejista grandão, ele aprendeu a montar a experiência, né, o preço, o produto que eu fiz no meu bairro, né, e ele deu a liberdade para o gerente de loja dele operar dentro das especificidades que eu tenho e que eu sabia fazer. E aí ele já não vem mais na minha loja. Então, tem um imperativo de urgência e hoje a tecnologia já não está mais naquele patamar que era antigamente tão caro, tão difícil, tão complicado de implantar. A tecnologia vai ajudar na rastreabilidade do produto, de alguma forma? Porque acho que o grande diferencial, quando você lida, por exemplo, com carros seminovos, a primeira coisa que você quer saber é quem era o dono anterior. Né? Imóvel, de alguma forma você busca a procedência, você busca uma documentação. Roupa, se for um artigo de luxo, você precisa entender a procedência e a autenticidade. Autenticidade, exato. Quanto que você entende que a tecnologia pode ajudar a economia circular a dar um boom hoje no mercado brasileiro? Eu acho, vamos falar de rastreabilidade, tem várias dimensões quando a gente fala de rastreabilidade, né? Especialmente num mundo onde a gente está preocupado com a origem dos produtos, rastreabilidade é um item super importante. Ficando no tema da revenda, e especialmente quando a gente fala de itens de luxo, ou mesmo não de luxo, a autenticidade é importante. Eu acho que isso vai estar vindo, né? Eu acho que a gente não está lá ainda. Eu acho que a tecnologia, sem dúvida, quando a gente fala, por exemplo, vamos imaginar blockchain e coisas do gênero, eu consigo claramente ver tecnologias como essa, de cadeias de confiança, né? O blockchain nada mais é do que uma cadeia de confiança. E você pode usar tecnologias como essa para você poder rastrear a confiança que alguém colocou em algum ponto da cadeia, dizendo, não, eu autentico a veracidade desse produto. NFT, por exemplo, como algo associado a um produto físico. Então, existem tecnologias cada vez mais disponíveis que poderiam ser utilizadas para você autenticar a veracidade de um produto. Mas a gente não precisa parar por aí, né? Eu posso falar de coisas que a gente está fazendo hoje, por exemplo, rastreabilidade. A gente tem um produto nosso que é o TOTUS Moda que controla a fabricação de produtos de tecido, né? De produção de produto de moda, desde a produção até a hora que chega na loja. A gente fez uma parceria com o Sou de Algodão, que é para a gente rastrear desde a produção do algodão no campo até a hora que chega o produto lá na ponta da loja, para a gente poder ter certeza que o algodão é de origem responsável, etc. E aí lá no software, lá no RP, até a hora que vende lá na ponta, a gente rastreia a origem do algodão na cadeia toda para uma questão de rastreabilidade sustentável. Ter certeza que é um algodão de origem responsável, que foi tudo bem feito de forma correta e por aí vai. Então, quando a gente fala de rastreabilidade, tem várias dimensões quando a gente vai falar de rastreabilidade. Existe rastreabilidade do ponto de vista autêntico e existe rastreabilidade do ponto de vista de responsável, né? Eu acho que essas duas dimensões já tem dimensões como a da responsável que a gente já faz e existe do autêntico, que eu acho que é uma coisa que está começando a aparecer, especialmente quando a gente fala de revenda de produto da economia circular, que é algo que é novo agora no mercado. E acho que você tocou num ponto aí que é interessante, porque a gente está falando de economia circular, de sustentabilidade, de alguma forma, do ESG, né, um aspecto do ESG pelo menos. No caso do varejo, a gente pode considerar isso para outras coisas também, né? Por exemplo, o que você falou, rastrear a matéria-prima. Isso também é ser Sem sustentável, dúvida. né? Talvez não esteja envolvido no conceito da economia circular exatamente, mas está na sustentabilidade. Uma loja que tem uma arquitetura, uma madeira certificada, enfim, tem vários aspectos aí também que o varejo pode, dos quais o varejo pode lançar a mão para ser mais sustentável. Na embalagem, por exemplo, quando a gente está falando de logística, tem muito esse debate, né? Inclusive, eu recebi esses dias uma pesquisa pela internet de um grande varejista que eu faço compra, perguntando: o que você acha das embalagens que a gente manda? Se a gente diminuir a embalagem, você vai ficar mais feliz? Se a gente dividir sua compra em 3 pacotes, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Enfim, questões bem assim para saber como eu, consumidora, lido com a questão sustentável mesmo, né? Quer dizer, tão atentos a isso também, né? Os varejistas têm que estar, né? Tem que estar, tem que estar. Eu acho que hoje a gente está preocupado muito com que impressão a gente dá e que marca que a gente deixa com o consumidor da gente. E acho que a questão da embalagem, a questão do impacto que a gente deixa, tanto até da loja física nossa, da embalagem que a gente gera, do desperdício, da pegada de CO2, tudo isso é importante hoje em dia. Então, é parte toda de um consumo de ESG. Esse conceito de resale é um novo luxo? Eu não acho, honestamente. Eu acho que existe ele na cadeia de luxo, mas eu não consigo ver ele como um novo luxo, não. Eu acho que ele é uma grande oportunidade porque ele congrega interesses de múltiplos atores.
tá? É assim, eu acho que ele congrega uma grande oportunidade para o varejo em si, porque nós estamos falando do varejo podendo vender mais produtos, ele pode vender, ele pode aumentar o estoque, ele pode aumentar, desculpa, o sortimento dele, ele está falando de atrair mais gente, atrair mais fluxo, etc. Ele pode aumentar o mercado endereçável dele, dando acesso a produtos com preços menores que não poderiam dar acesso, às vezes, a certos produtos por causa da questão do preço do novo. O consumidor pode, ou os consumidores que não teriam acesso poderiam consumir, então o consumidor também ganha, né? Faz bem para o meio ambiente, quer dizer, eu acho que todos os atores envolvidos têm algo a ganhar. Eu acho que a coisa ela entra na categoria do luxo quando a gente faz uma coisa somente pro bem de alguém. E às vezes a gente vê um pouco esse negócio do ESG e parece que a gente tá ticando caixinha, falando só para dizer que a gente fez. Sim. Quando eu olho pro reuso, entendeu? Eu acho que é um pouco do greenwashing, da gente falar, tô fazendo por fazer, só pra dizer que eu sou legal, etc e tal. Eu acho tão legal o conceito do reuso, tão legal o conceito da economia circular, porque eu acho que ele sai um pouco desse negócio de falar, eu tô fazendo por fazer, e ele realmente leva valor para todo mundo na cadeia. O consumidor ganha, o varejista ganha realmente nos aspectos todos que interessam a ele. Não só no aspecto de social, imagem, etc., mas ele realmente, economicamente, ele tem a ganhar. Né? Então, os acionistas que eventualmente estão pensando só ali na questão de financeiro, têm a ganhar, genuinamente, verdadeiramente. Né? E o consumidor, do outro lado, ele tem a ganhar também, genuinamente, financeiramente, no bolso dele, não só do ponto de vista de, eu quero comprar de um varejista responsável. Porque o varejista também, o consumidor também tem um lado egoísta de eu quero pagar menos. Né? Ele também tem a ganhar. Então, eu acho que todos os atores na cadeia e o nosso pobre planeta Terra, tão sofrido que a gente precisa cuidar dele, tem muito a ganhar. Então, eu acho que assim, todos os atores nessa cadeia têm muito a ganhar. E por isso que eu acho que eles não estão falando de luxo, não estão falando de algo que no fim do dia, se a gente implantar direitinho, eu acho que todo mundo ganha. Não tá falando de negócio, no fim das contas, o né? business está Bom negócio pra preservado todo mundo, também. O business não está removido. Se a gente tirasse o business da história e não tivesse business, a gente poderia estar falando, isso aqui é meio luxo, isso aqui é bom para ver, mas na prática não. Mas eu acho que o business está inserido na equação. E nessa história, eu acho que quando o business está inserido na equação, realmente é um motivador adicional que faz com que a coisa ande. É por isso que eu acredito que isso aí vai acabar pegando mais do que a gente imagina. Pergunta pessoal agora. Você já falou que compra disco de vinil e livro, né? Opa, os dois. Teve esse tipo de produto usado, você já tinha o hábito de comprar? Teve algum tipo de produto usado que você não comprava e passou a usar? E também vou perguntar pro Célio isso. Boa pergunta. Deixa eu pensar se tem algum desses Algum aí. nicho que de repente você falou, não, posso até passar a comprar usado, sabe? Algum nicho novo que eu passei a usar. Móvel. Móvel. Recentemente, a minha esposa passou em loja de móvel assim, reutilizado, móvel de madeira de reuso, etc e tal, que ela passou, olhou, achou lindo, etc. Ela comprou recentemente alguns. Aí algo que tem uma curadoria legal e tem um charme específico, né? Exato. Realmente, é um setor que é muito importante também. E você, Célio, o que você compra? Eu sou fissurado por usado? relógios antigos. Eu acho que isso, na verdade, você traz uma característica muito de colecionador. De colecionador, Porque exato. não só o relógio em si, mas a manutenção desse relógio, você precisa ter uma curadoria específica para isso. Então tem peças que você não encontra no continente americano, você só encontra no continente europeu, você busca peças, a própria fabricação. E uma das coisas que eu tenho mais identificado, profissionais que atuam nesse segmento ourives, especialistas em relógios, estão cada vez mais raros. Sim. E a gente acaba perdendo uma essência da nossa história. Então eu acho que livros contam a nossa história, vinis, a música traduz uma grande melodia, a nossa trilha da vida. Colecionador também, obras de arte é outro universo também que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho. Carros antigos, que agora veio à tona, veio tudo, todo mundo quer ter o seu primeiro Fusca, todo mundo quer ter seu primeiro Gol, né? E eu acho que isso é muito legal porque a gente acaba resgatando e isso, novamente, a gente cai na história da economia circular. É isso aí. Eu acho que isso favorece bastante. E sabe que, eu vou falar agora meu depoimento pessoal aqui, eu também consumo disco, também tenho vitrola em casa, e realmente nessa percepção, antigamente, disco, você pagava um valor, hoje o que você quer, às vezes eu vou no sebo que eu vou perto da minha casa, por onde tem disco que eles nem vendem. Porque são tão bons que eles nem vendem. Só pra mostrar, só pra mostrar que tem. Exatamente, só pra tocar lá. Livro, já nesse mesmo sebo, inclusive, eu já fui e
é aquela coisa de você chegar lá, eu nem sabia que esse livro existia. Uhum. E aí, sei lá, um livrinho pequeno, não barato, mas é essa coisa de ser um livro tão especial que eu não vou encontrar num site, Sim. porque eu nem vou procurar, porque eu nem sei que ele existe. Essa curadoria é tão especial que é isso, né? Você chegar lá e descobrir coisas novas. Mas uma coisa que eu acho que tem a ver, até com esse momento, eu nunca fui de ir em brechó, por exemplo. Depois que brechó virou uma coisa online institucionalizada e forte, um negócio bacana, e você vê lá, e aí tem fotos, e aí tem comentários, e aí, enfim, tem ali uma comunidade. Isso pra mim acho que deu uma legitimidade e uma vontade que eu passei a comprar roupa de brechó online, né? Sim. Não é nem esse nome, acho que eles usam, mas enfim. E passei a comprar roupa no Enjoei, por exemplo. Sim. Enfim, e vender também, coisa de criança, enfim. Eu acho que o negócio foi criando um profissionalismo mesmo, né? Uhum. Que acho que vai dando esse conforto pro consumidor, né? Entrar em novos nichos, assim. Eu acho que sim, é o que eu tô falando. Pra mim, ele tá entrando cada vez mais na moda e eu acho que, bem, aí eu vou me remover da equação, porque eu já tô com uma certa idade, então acho que eu não sou mais o cara que tá gerando essa moda pra isso, mas eu vejo dos meus filhos, eu vejo do pessoal da geração Z, etc. Eles estão tendo uma volta a essa coisa do mais analógico. Né? Eu vejo como meus filhos, às vezes, eles estão olhando para o meu consumo de LP, de disco, etc., e estão achando barato esse negócio de consumir a música física, né? Eles estão vendo essa questão toda de comprar em brechó e estão achando interessante. Então, não é mais uma coisa saudosista minha, né? Já geração X, etc. e tal. É uma coisa já a geração Z também tá. Então, isso está sendo motivado e alimentado por uma nova geração que eventualmente está se reconectando com algo mais do analógico, algo mais do físico, também a questão da proteção do mundo, da economia circular. Então, você tem motivadores também de um pessoal que também está ditando a tendência do futuro do consumo. Então, tem uma questão geracional associada a isso também. Então, acho que isso tudo está fazendo com que esse momento ideal da economia circular e economia de reuso esteja acontecendo agora. Eu estava brincando no aquecimento que eu acho que os grandes empreendedores da economia circular devem ser os irmãos caçulas, né? Porque de fato eles devem fazer de fato o reuso dessas peças. A cultura europeia é um hábito muito comum. Né? Você descarrega um enxoval quando vem uma nova criança na família, vem uma nova mala, chega para você. A cultura americana já é do novo consumo. Ela, inclusive, a economia é voltada para esse novo consumo. Né? Existem taxas, o próprio Banco Central americano atua dessa forma. No Brasil, a gente tem esses dois universos, o sonho do produto novo com a qualidade e a curadoria do reuso. Resgatamos ou não esse modelo? Eu acho que a gente está no Brasil resgatando esse modelo. Eu diria que até nos Estados Unidos eu acho que está voltando isso, à medida que a gente está vendo os influencers puxando um pouco essa coisa do olha só essa peça que eu achei no brechó, etc e tal, por causa da questão de você ter algo diferente dos outros. Eu acho que a gente está querendo quebrar um pouco com a questão do consumo de massa e se mostrar único. Eu acho que é uma questão psicológica, né? A gente não quer ser visto como igual aos outros. E aí quando você fala, poxa, é uma individualidade, eu quero reafirmar minha individualidade. E acho que a peça de reuso, ela tem esse caráter, porque ela foi lançada há 5 anos atrás, 10 anos atrás, e você não tem mais um monte de gente andando com ela igual, né? Ou seja, roupa, ou seja, você vai na tua casa e vê um móvel que você fala, poxa, diferente isso, né? Ninguém mais tem, nunca mais ouvi isso, etc. Então isso tudo traz esse caráter de eu sou único, eu sou individual. Então essa busca pela afirmação do individual que eu acho que está um pouquinho por trás desse renascimento que eu acho que a gente está resgatando no Brasil, que eu acho que a gente está resgatando nos Estados Unidos, que acho que são culturas razoavelmente similares, que eu acho que na Europa já se faz há muito tempo, concordo contigo, 100%, mas que eu acho que a gente está resgatando aqui no continente americano no geral. A personalização na economia circular é um fundamento... Eu acho que as coisas estão de mãos dadas, acho que são características que andam de mãos dadas, a personalização e o reuso acho que são coisas que estão andando de mãos dadas, né? Porque é tudo uma busca por uma reafirmação do eu, e do eu enquanto algo diferente, enquanto algo que eu não sou igual o outro, igual o meu vizinho, enquanto eu tenho algo que é único para mim e que me reafirma enquanto identidade. Não necessariamente isso está ligado a um produto de altíssimo luxo, que só você vai ter porque você tem aquele poder aquisitivo, mas... Não. Pelo fato de a coisa ser especial. Ser especial, ser única e ser minha, né? Exatamente tem um isso. ponto que eu acho que você acaba resgatando, que tudo isso é business, tudo isso é negócio. Quando você olha, você ainda não tem um ambiente tributário preparado para isso. Né? E nós sabemos que o modelo de negócio ele precisa ter esse tipo de enquadramento. E acho que vale uma reflexão.
Porque se a gente reinsere esse processo e tem uma causa maior visando a sustentabilidade, nós como líderes de negócios precisamos de fato, inclusive, potencializar para que não tenha uma carga tributária forte nesse processo, porque aquilo já nasceu um dia. Sim. Então eu acho que fica essa provocação, inclusive para que a gente reutilize e refaça esse processo, porque isso incentiva novos empreendedores. E tudo que a gente precisa não são só novos colaboradores, mas empreendedor. Né? Aquela boleira daquela região, aquela pessoa que faz o bolo, aquele que faz o salgadinho, que vende, que lava, costura, que constrói o seu negócio da sua micro-região. Olhando um pouquinho dessa pessoa, o nano-negócio, o nano-influencer, é um nano-curador? Sem dúvida, acho que com certeza. Quanto mais conectado com a comunidade que ele está, mais ele é um curador da sua comunidade de produtos na sua região. Não tenho a menor dúvida disso. E acho que o poder que a gente tem hoje das mídias sociais, dos TikToks, etc., é um poder que está sendo cada vez mais alavancado até para poder gerar negócios, né? Para você, o nano curador, ele está gerando nano vendas, nano comércios e cada vez mais deixando de ser nano e sendo micro sendo macro, e quando o cara vai ganhando seguidores, ele vai ficando cada vez maior. E não é por acaso que a gente vê grandes varejistas de olho nesses aí também, né? Sem dúvida, mapeando esses caras e eventualmente patrocinando eles, mandando os recebidos e etc. Exatamente, E esses caras estão ficando grandes. exatamente. Eles estão ficando grandes. Muito legal. A gente tem aqui o momento final do nosso webcast, Eloy, que a gente chama de checkout, que é justamente essa finalização aí. Queria que você desse um recado para quem está acompanhando a gente. Muitos dos nossos leitores, ouvintes, enfim, quem acompanha o mercado de consumo, são varejistas que querem se inspirar em grandes varejistas, querem ter ideias do que o grande varejo está fazendo para seguir tendências, né? Como seguir melhor essas tendências, como se dar bem aí no mercado e tal, como fazer negócios melhores. O que você pode falar para esse público sobre essa tendência de economia circular? Olha, o que eu diria é não tenha medo de arriscar, né? Não tenha medo de experimentar, porque essa é uma tendência que eu acho que traz uma grande oportunidade, carrega uma grande oportunidade para a gente poder fazer algo de diferente, que gera negócio, gera volume de negócio e que um pequeno, um médio, ele tem a chance de fazer isso de um jeito que o grande provavelmente vai sofrer um pouco mais para fazer. É exatamente a questão de escala que a gente estava debatendo agora. Então, se eu puder deixar uma dica, experimenta, arrisca um pouco com isso, porque com certeza, e esse para mim é o grande ponto-chave, o seu consumidor ele já compra usado. A grande maioria do consumidor já compra usado hoje. Então, o mercado existe, o consumo existe, a questão é que hoje ele está comprando de um varejista baixamente qualificado, ele está comprando de um brechó, ele está comprando de um sebo. Entendeu? Então, por que não levar esse dinheiro, por que não levar esse consumo para dentro da tua loja, por que não levar esse negócio para dentro do teu negócio e trabalhar a curadoria, trabalhar a experiência, trabalhar o tipo de peça do consumo que pode fazer com que isso seja um diferencial competitivo para você, entendeu? Há uma oportunidade aí a ser explorada e que o pequeno e o médio podem sair na frente, diferente do normal, onde, na verdade, os grandes saem na frente, aí os pequenos e médios seguem a tendência. Há uma oportunidade aí que eu acho que tem que ser explorada e essa oportunidade está aí para ser colhida agora. Muito bom. Gente, o Eloy não é qualquer executivo falando. O Eloy é super especialista em varejo. Aliás, é influencer, né, Eloy? Nas redes sociais, fala super sobre esse assunto. Sigo lá você no LinkedIn. Obrigado. É super inspiração sobre o assunto sempre. Acompanha todos esses eventos lá fora, mas não só, né? Tu sempre tem coisas para falar aqui para todo mundo que atua no varejo, enfim, ou para quem quer atuar. É um setor que a gente gosta tanto, né? A gente aqui que tá aqui, pelo menos, a gente é apaixonado por isso, fala com isso com tanto gosto. E é muito bacana estar com você aqui. Agradeço super a tua presença, Eloy. Eloy Assis, diretor executivo da TOTUS. Espero que volte aqui no nosso webcast e esteja sempre com a gente aí, enfim, sendo notícia, dando notícia, compartilhando insights no mercado e consumo. Obrigadão. Obrigado, gente. Um prazer, uma delícia fazer um papo desse. Quem quiser me siga lá no LinkedIn e muito obrigado pelo convite de novo. A hora que vocês quiserem de novo, eu tô aqui. E vamos varejar. Bora varejar. Exatamente. Obrigado. Obrigada, gente. Esse foi então mais um episódio do Bora Varejar, nosso webcast aqui da Mercado e Consumo, que hoje falou então sobre economia circular. Esse e outros assuntos você acompanha no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br, nas nossas redes sociais, no seu agregador de podcasts preferido, no YouTube, enfim, onde você quiser, a gente tá lá, falando de varejo e consumo todos os dias, tá bom? Obrigada e até a próxima.